boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Amanda. Amanda está no nosso apoio hoje aqui. Boa noite, Amanda. Espero que estejamos bem, né? E que você tenha também um ótimo dia. Aliás, ótima noite de trabalho. Boa noite, Vitor Castelo Branco. O Vitor Castelo Branco, eu lembro que eu falei do nome forte para a Sociedade de Advocacia, né? E eu nem estou fazendo captação de sócios aqui, tá, gente? Mas são nomes bons, nomes de impacto. Bom, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Constitucional. Vocês provavelmente assistiram há pouco a aula do professor Diego, né? Não sei em que momento que você vai assistir as duas aulas. Mas enfim, eu postei agora aqui no Instagram, inclusive, dessa nossa aula, né, ainda é uma aula aberta, né, ela não permanece aberta na sequência, mas ela é aberta para todos, né. E eu quero trazer aqui algumas orientações iniciais, alguns avisos que podem ser úteis para vocês, né. Nós temos aqui no Estratégia, pessoal, um produto importante, né, principalmente para quem precisa de um acompanhamento mais próximo, mais personalizado, que é a nossa mentoria. Eu e o professor Diego fizemos aquele bate-papo inaugural na segunda-feira, falando um pouquinho, na segunda-feira passada, né, pós-prova, falando um pouquinho sobre a dinâmica, como funciona, enfim. E é comovente, de verdade, para quem é professor, para quem gosta de ser professor. É o meu caso, é o caso da maioria de todos, aliás, maioria não, é o caso de todos os professores de estratégia, e você certamente percebe isso durante as aulas. Fica, né, chateado quando algumas pessoas precisam, mas não conseguem, né? Não conseguem ou contratar ou não conseguem, enfim. Como o número de mensagens, pessoal, é assim, sensibilizante, né? Nem sei se concordei adequadamente, porque eu fico emocionado mesmo. Eu vou fazer aqui com vocês, semanalmente, além das nossas aulas, as que estarão abertas, aquelas que estarão na plataforma, então é um projeto extra atividades aqui na plataforma, enfim. Eu vou ainda me organizar, nós estamos iniciando o ano letivo, o semestre letivo. Um dia da semana nós vamos fazer um bate-papo. É um bate-papo mais rápido, eu vou fazer pelo meu Instagram, talvez até faça pelo do Estratégia em algumas ocasiões, eu vou até fazer esse agendamento. Então, mensagens que eu respondi agora há pouco nesse sentido. Então, para você que quer, né, ter um extra, um bate-papo, eu vou eleger alguns temas sensíveis e são bate-papos de 30 minutos, 40 minutos, em que eu vou falar para vocês semanalmente até o dia da prova, tá? Se você é nosso aluno, você vai ter acesso. Se você não é nosso aluno, vai ter acesso também. Se você é aluno da mentoria, obviamente, você consegue tirar dúvidas mais ali personalizadas, enfim. Mas eu vou pegar, até mesmo usando como termômetro, né, o que a gente tem aí das principais dúvidas, dos principais erros. E uma vez por semana, vocês vão ficar sabendo em breve lá no meu Instagram, vou colocar, deixa eu deixar aqui de novo para vocês, @savio.chalita. Eu vou divulgar falando para vocês do dia dessa semana. Beleza? Rosilda, eu vou pedir para você, aliás, a Amanda que está online, se puder dar uma orientação aqui para a Rosilda, acho que é mais uma questão técnica, a Amanda vai saber te ajudar, tá, Rosilda? Enfim, vamos aqui então voltar. Eu só queria dar esse recado, né, independentemente se você é nosso aluno ou não, então teremos essa oportunidade. E para que isso seja eficiente, eu também vou divulgar os dias que eu vou liberar as caixinhas de dúvidas. Então eu vou ter os temas que eu sei que são mais recorrentes, libero caixinhas de dúvidas uma vez por semana, só sobre Constitucional segunda fase, porque eu acabo abrindo sobre outras disciplinas também, que eu leciono, como ética e eleitoral, mas vou abrir específico Constitucional segunda fase. Então você que tem sua dúvida, anote aí, manda pela caixinha que eu vou roteirizar aí semanalmente para que a gente possa tratar. Então 2 momentos de aula, um com o tema que eu escolher, com base nesse grande volume de dúvidas, e o outro com base na recorrência das dúvidas que chegarem pelo Instagram. Falei muito rápido, né, gente? Estava animado para contar. Tomara que seja útil para vocês aí nessa preparação. Beleza? Vamos ao que interessa, não que isso não tenha interesse, né? Mas vamos ao que interessa, o tema da nossa aula, pessoal. Nós vamos falar sobre remédios constitucionais. Eu vou deixar aqui daqui a pouquinho para vocês na tela, já vou deixar até aberto no primeiro, o que eu quero fazer, né? Nós poderíamos aqui focar somente na teoria, mas como a ideia é que vocês tenham condições de fato, pontuar no grau máximo todas as questões que caiam, né, na sua prova, que você possa identificar corretamente a sua peça, eu trouxe aqui alguns enunciados que cobraram
remédios constitucionais e com base neles nós vamos construir o raciocínio e eu vou até fazer um esqueleto de peça já para você ter uma noção, tá? Vocês vão ter uma noção ali de como que se pode estruturar. Eu sei que muitos já não é a primeira vez que tem um contato com peça, outros é o primeiro momento, mas para a gente ver como que eu identifico os elementos importantes da minha peça. Então por isso a temática que visa aqui, né, possibilitar vocês de gabaritarem, pontuarem no grau máximo, tudo que cair sobre nossos chamados remédios constitucionais. Anitta, eu te amo. User 123. E ama mesmo, mandou de novo. Enfim, espero que você ame um pouco o constitucional também, seu user. Enfim, seja bem-vindo também, tá? Pessoal, na tela aqui para vocês, ó. Então, pontualmente a gente faz aí a revisão dentro das questões. Como parte das iniciativas de modernização, que vêm sendo adotadas no plano urbanístico do município Beta, então iniciativas de urbanização que vêm sendo adotadas no município Beta, bem sintetizadas no slogan Beta rumo ao século 22. Tema de gestão. O prefeito municipal João determinou que sua assessoria realizasse estudos para a promoção de uma ampla reforma dos prédios em que estão instaladas as repartições públicas municipais. Pessoal, eu vou devagar, trabalhando cada parágrafo para a gente buscar aqui as palavras-chave, tá? Então, vamos traduzir o significado. Tenham sempre atenção na interpretação. Nós temos aqui um prefeito. O prefeito é o prefeito João, prefeito do município Beta. Qual é o slogan que vem sendo adotado no tal do plano urbanístico do município? Então, a cidade já está se preocupando com essa questão urbanística e quer revitalizar, quer modernizar, melhor dizendo, né? Quer modernizar a sua estrutura urbanística. E, de modo específico, o enunciado fala que isso vai recair acerca das repartições públicas municipais. Tamanha preocupação, o prefeito, então, faz essa encomenda para a sua assessoria que faça, que organize, né, a realização de estudos para a promoção dessa ampla reforma. Beleza até aqui? Avançando mais um pouco. Esses prédios, ou seja, esses prédios públicos, localizados na região central do município, formam um belo e importante conjunto arquitetônico do século XVIII. Puxa, aqui já tem um problema, hein? Tendo sua importância no processo evolutivo da humanidade, reconhecida por diversas organizações nacionais e internacionais, tanto que, né, prédios estes tombados. Então vejam, mais uma vez, porque é o nosso primeiro contato nessa perspectiva de trabalhar o enunciado. Nós temos aqui uma cidade que tem na sua região central um belo e importante conjunto arquitetônico que remonta ao século XVIII. O prefeito, que é o João, ele busca trazer aí essa modernização, sobretudo das repartições públicas municipais. E o segundo parágrafo está dizendo que essas repartições públicas cuja alteração querem ser feitas, querem realizar, elas estão justamente ali naquela localização. Beleza até aqui? Terceiro parágrafo. A partir desses estudos, foi escolhido o projeto apresentado por um renomado arquiteto modernista. Tem coisa que não está ornando, né, gente? Um centro conjunto histórico e um arquiteto modernista. Estão chamando o corintiano para benzer a missa do palmeirense. Não vai dar certo. Que substituiria as fachadas originais de todos os prédios, as quais passariam a ser compostas por estruturas mesclando vidro e alumínio. Tudo a ver com a parte histórica, né? Deu para ver o tamanho do problema. Próximo. Concluída a licitação, então já foi realizado um processo de licitação sobre esse tipo de serviço que se pretende realizar. O município Beta, representado pelo prefeito municipal, celebrou um contrato administrativo com a sociedade empresária WW, que seria responsável pela realização das obras de reforma, o que foi divulgado em concorrida cerimônia. Beleza? Estamos todos juntos?
Avançando. No dia seguinte à referida divulgação, Joana, cidadã brasileira, atuante líder comunitária e com seus direitos políticos em dia, formulou requerimento administrativo, solicitando a anulação do contrato. Pessoal, já são muitas dicas sendo apresentadas aqui pelo examinador. Então, no dia seguinte, a referida divulgação de que o contrato administrativo foi celebrado com a empresa que vai fazer essa modernização, a Joana, cidadã brasileira, atuante líder comunitária e com seus direitos políticos em dia, formula um requerimento administrativo para que seja feita a anulação do contrato. Esse requerimento, tá, porque considerando aqui a intenção do prefeito João, né, ele foi indeferido pelo prefeito no mesmo dia em que foi apresentado, sob o argumento de que a modernização dos prédios indicados for expressamente prevista na Lei XX de 2019, que determinara o rompimento com uma tradição que, ao ver da maioria dos munícipes, era responsável pelo atraso civilizatório do município Beta. Meu Deus, que enunciado pesado, né? Que exagero. Beleza até aqui? Deu para entender? Vamos retomar, pessoal. Nós temos um município, olha lá. Nós temos, nós temos um município, que é o município Beta, que tem um slogan de administração, que é Beta rumo ao século 22. E um dos objetivos é justamente essa modernização dos prédios onde estão instaladas as repartições públicas do município. E esses prédios onde estão localizadas as repartições públicas estão na região central do município e que juntos formam um belo e importante conjunto arquitetônico que remonta ao século XVIII, assim reconhecida por várias organizações. A partir dessa intenção, o prefeito então pede que seja feito um levantamento, né, um estudo para a promoção dessa ampla reforma. E, dentre os projetos apresentados, sagrou-se vencedor de um processo licitatório aquele apresentado por um renomado arquiteto modernista, que foi o que nós vimos aqui, que não vai combinar. Beleza? Qual que é a intenção dele? Substituir as fachadas do século XVIII por estruturas de vidro e alumínio. E aí nós vimos aqui que após a conclusão da licitação, já foi logo assinado o contrato com a empresa responsável por fazer essa doideira toda aí no centro histórico, né? Essa empresa WW. E aí aparece a Joana, cidadã brasileira, líder atuante comunitária e com direitos políticos em dia, que formula a solicitação de anulação de contrato, que foi indeferido pelo prefeito, dizendo que essa modernização não se dá somente pela sua intenção, mas sim foi assim manifestado em uma lei municipal que determinou esse rompimento com a tradição. Pessoal, eu estou passando devagar, porque eu preciso que vocês tenham essa percepção das dicas que o enunciado dá. Então a gente está falando de uma situação que envolve alterar um contexto protegido, né, patrimônio histórico cultural protegido por lei, para fazer essa modernização. Vamos continuar. Muito preocupada com o início das obras, ou seja, quem que está preocupada? A Joana. Já que a primeira fase desse contrato administrativo consistiria na demolição parcial das fachadas. Imagina se demolir um prédio, ou melhor, demolir a fachada de um prédio construído no século XVIII, não tem mais volta. De modo que pudessem receber os novos revestimentos. Joana procurou você, como advogada ou como advogado, para que elabore a petição inicial da medida judicial cabível, com o objetivo, olha as dicas, de preservar o patrimônio histórico e cultural descrito acima, evitando-se, portanto, a lesão a este importante conjunto arquitetônico. Pessoal, as dicas estão postas, né? Eu vou aqui destacar mais uma vez alguns elementos que, se você não percebeu, para que fique atento e atenta para uma próxima ocasião. Pessoal, nós estamos aqui diante da reforma de prédios que tem esse contexto de conjunto arquitetônico de um século passado. Não combina falar em modernização desses prédios. Combina falar em reforma, combina falar em restauração, mas não combina falar que eu vou realizar aqui modernização desses prédios. Tá? Deixa eu destacar aqui, ó.
beta rumo ao século 22, enfim. Beleza? A partir disso, nós temos a indicação de que há em tramitação, muito bem, há em tramitação uma licitação. E essa licitação, ou seja, aliás, há em tramitação não, há concluída uma licitação que já deu origem ao contrato. Esse contrato tem algumas fases, a gente não conhece todas as fases, mas o que nós já sabemos é que a primeira fase, vou ter que adiantar o slide, ó, a primeira fase dessa contratação envolveria demolir parcialmente as fachadas, já para que seja possível inserir, né, colocar esses novos revestimentos. Tá? E vejam mais dicas. Quando o enunciado fala da Joana, Joana não é uma pessoa qualquer. Joana é uma cidadã brasileira. E quando a gente fala de cidadão brasileiro, além de uma pessoa sofredora, o que essa pessoa é? O que eu posso considerar por cidadã? Meus amigos, cidadão ou cidadã é quem possui título eleitoral. Mas professor, se eu estou no Estratégia, estou descendo do prédio, vejo o professor, deixa eu ver quem que a gente vai hoje fazer um... Já vou ler aqui. Também, boa, Vitor, vou falar sobre isso. Eu vejo o professor Vanderlei atravessando a faixa de pedestre, tem uma faixa aqui em frente ao estúdio. E aí o professor Vanderlei, como é um pouco mais idoso, ele parece que faz luzes e é loiro, mas ele não é, grisalho mesmo. Eu vou lá e auxilio o professor Vanderlei a atravessar a rua. Essa imagem em que uma pessoa auxilia outra, bem mais velha, como é o caso meu e do Vanderlei, a atravessar a rua, ele está agindo conforme um cidadão consciente? Será que ali é um exercício de cidadania? Resposta sim. Só que não é essa cidadania que a sua banca vai cobrar. Essa cidadania é a mais adequada. Cidadania global, senso de pertencimento, altruísmo, enfim. Mas quando a prova faz o uso dessa expressão cidadão ou cidadã, ele quer que você saiba que essa pessoa tem título eleitoral. É o nosso Vandinho, exatamente, Rosângela. Ele quer saber que você tem título eleitoral. Nós temos dois vínculos possíveis com o Estado, ou seja, leia-se Brasil, né? O primeiro vínculo que a gente pode ter com o Brasil é o vínculo jurídico de nacionalidade. Ou seja, quem que é o nacional, pessoal? Nós temos o artigo 12 da Constituição dizendo: nós temos a figura do brasileiro nato no inciso 1 e a figura do brasileiro naturalizado no inciso 2. Tá? Então, o primeiro vínculo que eu preciso ter é o vínculo jurídico de nacionalidade. O segundo vínculo é o vínculo que nós chamamos de vínculo político, e não é difícil você associar que trata-se de um vínculo político. Porque o segundo vínculo, que é o vínculo político, é o vínculo que nós chamamos de cidadania, que agora você já sabe que o vínculo de cidadania se estabelece pelo título eleitoral. Tá claro aqui, pessoal? Agora vamos pensar como que o seu examinador quer que você ache aqui. Quando ele fala Joana cidadã, brasileira atuante, ele já deu a dica que ela é cidadã, portanto ela tem vínculos de cidadania e por sua vez ela tem o quê? Título eleitoral. Nem sempre o seu examinador acordou com esse espírito de Olimpíadas, né? Que nem sei se é tão bom pelo que a gente tem visto ultimamente. Pode ser que o seu examinador use uma outra forma de te dar a dica aqui. Veja que existem outras mais eloquentes, mas eu estou indo por partes. Ele poderia dizer, por exemplo, que ao invés de colocar que Joana é uma cidadã brasileira, ele poderia indicar Joana, vereadora do município X. Pessoal, se a pessoa é vereadora, significa que ela está o quê? Que ela tem qual vínculo? Se eu falo que a pessoa é uma vereadora, eu estou afirmando que ela é necessariamente cidadã. Então, às vezes, o seu examinador não vai dizer que ele é ou ela é uma cidadã ou cidadão. Então, tenham essa sensibilidade. Quando fala de alguém, principalmente aquela pessoa que vai te procurar. Quando a pessoa te procura no escritório, e é o que acontece, porque Joana procura você como advogada ou advogado para ingressar com uma ação, né? Procure saber quem que é seu cliente. O seu cliente, ele está naquele enunciado em razão do cargo que ocupa ou o cargo que ocupa é irrelevante? Porque aqui, o que ela está querendo fazer não é algo em razão de ser vereadora, né? Se fosse o caso, Joana é vereadora. Seria, neste exemplo hipotético, né,
que apenas ela é vereadora porque é uma informação relevante. Qual que seria a informação relevante? O fato dela ter cidadania brasileira. Então, muita sensibilidade nesse ponto. Depois eu vou fechar o raciocínio, não quero adiantar nenhuma dica, embora o pessoal já está respondendo aqui, né? Vamos lá. Além disso, veja quais as outras dicas que foram dadas. Então nós temos a questão grave, né, de um acervo histórico patrimonial, histórico-cultural, perdão, do patrimônio ali da municipalidade. E na sequência, nessa parte final, ó, com o objetivo, deixa eu destacar aqui no marca-texto, com o objetivo de preservar esse patrimônio histórico-cultural, é que a Joana procurou você, tá? Procurou você por duas razões. Primeiro, que ela queria preservar o patrimônio histórico-cultural. Segundo, pessoal, porque a primeira fase desse contrato de licitação que nós concluímos lá, que já havia sido encerrado, a primeira fase envolve demolir parcialmente as fachadas. Ou seja, meus amigos, a casa vai literalmente desmoronar. E se cair, desculpem, se cair, não tem mais o que fazer. Então aqui, ó, esse elemento que vocês estão vendo na tela nesse momento, eu vou colocar aqui reforçando na cor preta, esse elemento é aquele que quando a gente fala de uma tutela, de uma liminar, de uma cautelar, nós chamamos de periculum in mora, ou perigo da demora, ou risco ao resultado útil do processo, qualquer expressão semelhante. Tá bom? E agora a última dica, e a gente vai juntar tudo. A última dica é, aquela falei para vocês que ele entrega de bandeja, ó, elabore, ou melhor, deixa eu voltar. Joana procurou você como advogada, como advogado, para que elabore a petição inicial, seja um coração para o seu examinador. Coração meio torto, mas valeu a intenção. Tá? A Cecília falou assim, se o examinador tiver o coração peludo, ele pode usar outro nome além de cidadão ou vereadora? Pode, Cecília. Ele costuma falar de ou cidadão especificamente, ou ele falar de um cargo público eletivo, deputada, vereadora, alguém que esteja num cargo, né? E aí ele vai te dar essa dica, que dependa de ter ali o vínculo de cidadania. Porque aí você já fica, opa, peraí, né? A Rosilda já respondeu, o deputado também. Poderia ser prefeito? Até poderia, aqui na situação não faria muito sentido, né? Então, normalmente se traz a característica de que o personagem ali, ele exerce uma função legislativa, mas não uma regra obrigatória. Porque se for prefeito, ele acaba tendo outras formas de agir, tá? Até em função do próprio cargo que ele ocupa. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver aqui uma mensagem que o Vitor tinha falado. Ah, mas o Vitor já estava concluindo a ação, então eu vou falar daqui a pouquinho, tá, Vitor? Só pergunta. Tranquilo, pessoal? Aí, o que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa que tem vínculo político, que é o vínculo de cidadania, é o título de eleitor, que é a Joana. E aí você fala assim, mas para que ele quer que eu saiba que a pessoa tem um título de eleitor? Será que existe alguma ação que eu precise ter o título de eleitor para entrar com a ação? Né? Se todas as ações exigissem título eleitoral, seria um pouco complicado, né? Porque nós temos uma série de direitos que não seriam exercidos, por exemplo, por um estrangeiro no Brasil. Se eu sou estrangeiro, venho passar férias no Brasil, tenho um problema aqui, preciso de uma cirurgia urgente, será que eu não posso acionar o SUS? Né? Caso seja negada uma cirurgia, por exemplo, eu posso. Eu não preciso ser estrangeiro residente. Pode ser o estrangeiro residente, pode ser o nacional, nato naturalizado ou o estrangeiro de passagem. Todos eles têm direito a entrar com ações judiciais de qualquer que seja o assunto, né? Desde que tenha sido lesado ou no risco, na iminência de ser lesado. Então, poucas coisas vão exigir situação de ter título eleitoral. Votar não é o caso, se candidatar não é o caso. Por aqui, só por esse elemento, uma ação que deve piscar bem forte aqui no nosso painel é justamente o que o Vitor colocou, ação popular. Pessoal, para que serve a ação popular? Vamos pensar? Ação popular? A ação popular ela tem o propósito de, nunca esqueçam isso, por que ele fala, deixa eu voltar mais uma característica, por que o seu examinador fala, ao classificar Joana, como uma atuante líder comunitária? Ela está pensando aqui no direito dela, no seu próprio umbigo, ou ela está pensando aqui na transcendência? Ela está pensando de modo a transcender a sua própria individualidade. Ela está pensando no coletivo. Joana Boa Samaritana seria a tradução.
não é isso? Pessoal, quando eu olho para a nossa estrutura de Estado democrático de direito, qual é a instituição, qual é o órgão que tem a atribuição bastante semelhante ao que se espera de um cidadão consciente, de um líder atuante comunitário? MP. Por que o Ministério Público? Porque ele vai defender os direitos individuais indisponíveis, não é isso? E aqueles coletivos e difusos. E aí agora eu vou ler a pergunta do Vitor. O Vitor falou assim, professor, neste caso eu poderia diferenciar a ação popular da ação civil pública tão somente pelo legitimado ativo ou haveria outro sinal que eu pudesse distinguir nesse enunciado? Excelente pergunta. Quando eu falo, Vitor, do legitimado ativo, ele é mais eloquente para nós, porque dentre aqueles que podem titularizar uma ação civil pública e que podem nos procurar na condição de cliente, nós só temos um, que é uma associação constituída há mais de um ano. A Defensoria Pública não vai te procurar, né? O Ministério Público não vai te procurar. Os demais legitimados da ação civil pública não vão procurar. Então, quem procura o advogado ou advogada quando pode aparecer, né, na eventualidade de uma ação civil pública, uma associação constituída há pelo menos um ano. Então, essa já é a dica, com perdão do erro de português, matadora ou matadeira. Tinha um sujeito na minha cidade que quando ia jogar tênis, futebol, enfim, ele falava assim, o veneno virou quanto veneneiro, né? Então aqui é a dica veneneira que nós temos. Por quê? Porque se ele fala que uma associação pública constituída há mais de um ano te procura, a associação pública, por ser pessoa jurídica, não tem título de eleitor. Então, se o assunto for envolvendo esse interesse público, não vai ser uma ação popular. Tá? Então, o enunciado acerca da legitimação, de fato, Vitor, eu imagino, a mais eloquente, né? Você pode ter outras diferenciações, como o direito que está se buscando, né? Aí você vai ter que olhar o objeto do que pode, o que cabe em uma ação civil pública, o que cabe em uma ação popular, pode te ajudar. Mas a legitimação, ela é definitiva para você entender para que lado caminhar, tá bom? Beleza? Não tem como, por exemplo, falar de uma associação e você enxergar que seria uma ação popular, porque a associação pessoa jurídica não tem vínculo político de título de eleitor, né? E a mesma coisa, um popular, um cidadão, ele não tem a condição de titularizar uma ação civil pública, só se ele estiver ali representando uma associação. Então isso aí já é suficiente, de fato, para que você consiga diferenciar. Ótima pergunta, Vitor, legal. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. O pessoal está interagindo aqui, sem dúvidas. Beleza, então aqui nós temos o caso de uma ação popular. Professor, por que não é mandado de segurança? Vamos lembrar que o mandado de segurança visa garantir direito líquido e certo não amparado por qualquer outro remédio. Não à toa que o mandado de segurança ele é uma ação chamada ação constitucional de caráter subsidiário, ou seja, só cabe o MS quando não couber outra medida. Se couber outra medida, por especialidade, a gente vai adotar. A própria Constituição fala dessa forma, tá? É caso de mandado de injunção. Perdão, pessoal. Alergia, tempo seco, ar-condicionado, combinação maravilhosa, né? Caberia mandado de injunção? Nada a ver. O mandado de injunção, a expressão injunção é justamente suprir a omissão de quem deveria ter agido. Então, a injunção significa que deveria existir uma lei regulamentando uma norma constitucional de eficácia limitada e essa norma não foi produzida. Então, não é caso de mandado de injunção. É caso de habeas data? Também não. Por que não seria caso de habeas data, pessoal? Habeas data, qual que é a finalidade? 3 possíveis finalidades. Ter acesso a documento. Tem que ser documento que tenha relação, interesse diretamente àquele que propõe a ação. Por exemplo, eu não posso entrar com habeas data para ter acesso à fatura de cartão de crédito do Vanderlei, do Vandinho. Por algumas razões. Primeiro, que não é uma informação pública, né? Segundo, que ela não diz respeito a mim, que já é suficiente para não caber aqui um habeas data. Ah, professor, então, e se for a professora Priscila, que é casada com o Vandinho, para quem não sabe? A professora Priscila, ela pode entrar com habeas data para ter acesso às informações de Vanderlei? A Priscila não é tão fofinha a ponto de eu usar esse exemplo, então vou ter que inverter, vocês vão me entender. Será que o professor Vanderlei pode entrar com habeas data para ter acesso a informações que digam respeito a Priscila? E ele colocaria ainda um tópico. Nós somos uma só carne, um só espírito praticamente, uma só alma viva, de tanto que nós nos amamos. Essa frase combina mais com o Vandinho que com a Priscila, por isso que eu inverti o exemplo.
Será que marido e mulher, independentemente do regime que são casados, autorizaria que um, vou repetir essa frase, hein, pudesse interpor um habeas data para que possa ter acesso a informações do outro? Primeiro, pessoal, habeas data só se for relativo ao próprio, ou melhor, a própria informação. Se é uma informação pública e o seu parceiro, sua parceira, enfim, queira entrar com uma ação dessa natureza, ela não vai usar habeas data. E se não cabe habeas data, qual a ação subsidiária? Mandado de segurança, porque não caberia nenhuma outra, não caberia, não falaria sentido habeas corpus, não faria sentido mandar. Então, se não cabe o habeas data, mandado de segurança. Tá bom? Se a informação é pública, mas não é sua, mandado de segurança. Eu usei o exemplo de marido e mulher, porque isso já caiu na primeira fase. E o examinador, ele não tem tanta imaginação assim. Ele costuma pegar ali, né, informações que caíram na primeira fase, na segunda fase, com a experiência de outros assuntos que foram caindo, ele vai mesclando, fica meio que limitado numa bolha. E é por isso que, vez ou outra, você vê a gente adiantando exatamente o enunciado. Tá bom? Marido e mulher, um não pode entrar com habeas data em busca de informações do outro. Graças a Deus, porque tem informações que, mesmo públicas, não deveriam ser publicizadas. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Tá? Então, não é caso de mandados de segurança, porque não fala em caráter subsidiário. A propósito, daqui a pouco eu vou dar umas dicas de mandado de segurança, palavras-chave que costumam aparecer. Não é caso de habeas data, eu dizia, o habeas data tem relação quando eu quero ter acesso à informação, quando eu quero retificar a informação ou quando eu quero fazer uma anotação à informação. Beleza? Tranquilo? Deixa eu voltar. Habeas data, ter acesso à informação, retificar, ou seja, consertar a informação ou criar uma anotação. Vamos para exemplos, pessoal? Eu quero saber por que eu fui negativado no Serasa. Horas, porque não pagou a conta. Tá, mas de onde? De qual compra? Quem foi o fornecedor? Então eu quero saber informação, ter acesso. Essa é acesso à informação. Segunda, retificação. Meus amigos, é a clássica que poderia acontecer comigo. O meu nome já foi escrito de diversas formas, só não escreveram ainda com C cedilha, Sávio, porque das outras variações, Sávio com W, Sávio, ou com 2 S também não escreveram, Sávio com V, Sávio com Y, Savion, de tudo quanto é jeito. Então vamos imaginar que numa concessionária de serviço público, como a Enel, de energia elétrica, venha o meu nome escrito com C cedilha. Imagina que bênção! E eles não alteram de jeito nenhum. Eu tentei administrativamente, eles não alteram. Tentei pelo aplicativo, para variar, já que eu mencionei, nem vou falar que é da Enel, trava e não funciona. Então o que vai ter que fazer? Qual que é a possibilidade que eu tenho se aquilo me incomoda, né? Aliás, nem se não me incomodasse, meu nome está errado, né? Eu posso me valer de um habeas data para retificar a informação mantido em um banco de natureza pública, ainda que a concessionária seja pessoa jurídica de direito privado, por prestar o serviço público, ali a natureza é de dado público, tá ok? Aliás, dado de interesse público, de relevância pública, tá bom? E por fim, pessoal, uma anotação. Anotação, tá? Daqui a pouco eu vou ler aqui as mensagens que estão chegando. Para fazer a anotação, o que seria isso? Vou dar um exemplo. Isso já aconteceu comigo. Eu fui negativado, e aí indevidamente, e eu segui mais ou menos esse passo a passo. Negativado indevidamente por uma conta junto a um fornecedor de serviços que eu nunca havia contratado. Por algum erro, colocaram meu CPF e, para minha alegria, eu fui negativado. Com essa negativação, né, eu busquei, que o desfecho foi outro, eu vou adaptar a história, tá? Eu busquei judicialmente declaração de inexistência de relação jurídica mais danos morais pela situação, porque acabou me trazendo uma situação desagradável, né, por conta de negativação. Nessa situação, o juiz já manda, numa medida, uma tutela concedida, ele já manda suspender a negativação. Mas vamos imaginar que esse débito fosse devido. A negativação está lá, mas eu quero só criar uma anotação, fazer uma observação. Caso alguém encontre aquele negativado, possa ver que há uma ação judicial que está discutindo, enfim, aquela questão. Então, eu poderia buscar o habeas data para fazer também a anotação. Para fechar, pessoal, acesso à informação, retificação de informação ou anotação à informação mantida por órgão público ou entidade privada, mas que tem essa conotação de caráter público. Beleza? Deixa eu colocar meu óculos
para poder ler as perguntas. Vamos lá. Verdade, a personalidade está investida, mas é um casal muito querido. Verdade, Cecília, é um casal muito querido. Mas a gente precisa do bullying para ser feliz. Por isso que eu faço o bullying. Mas é um casal maravilhoso, mesmo, que eu gosto muito. Gosto e respeito muito. Rosilda, aliás, por conta muito deles que eu tô aqui hoje. Então devo muito ainda a eles. Rosilda, mandado de segurança para obter informações de terceiros, exatamente, desde que seja de caráter público, tá? Amanda, boa Amanda, e o Enzo, essas aulas vão para a plataforma? Vão, Enzo, ficarão lá na plataforma, beleza? Pessoal, vamos voltar para o nosso enunciado, para que a gente possa aqui estruturar, tá? Então, já sabemos aqui a história, e eu não sei vocês, mas quando eu li esse enunciado, me veio à mente algumas cidades pelo Brasil, históricas, né? Tem uma das cidades mais lindas do Brasil, aliás, toda a trilha do ouro, né, de Minas Gerais, essa região do ouro mais antiga, São João del Rei, Ouro Preto, Ouro Fino, Paraty, Cunha, são cidades, Silveiras no Vale do Paraíba, são cidades históricas que são muito parecidas com essa descrição. Imagine você, qualquer uma dessas cidades que eu mencionei, Salvador, imagine no Pelourinho, pessoal, aquelas fachadas maravilhosas sendo derrubadas para colocar estruturas de vidro e de alumínio, dá até uma coisa aqui, né? Enfim, essa é a situação que nós temos envolvendo ali uma situação, imóveis tombados. Vamos aqui pensar então qual que é a estrutura. Meus amigos, primeira coisa, né? A gente está falando de uma cidadã, de um cidadão, que no caso aqui era Joana, não se falou nada sobre foro por prerrogativa de função, nada que atraísse uma competência do Supremo, nada disso. Então, se não tem nada disso, vai ser e também não fala nada de justiça federal, nada que pudesse conduzir, né, a justiça de natureza federal. Então o que nós temos aqui? Quanto ao endereçamento, falamos bastante, pessoal, mas esse raciocínio ele é muito mais importante do que simplesmente eu falar para você que caberia uma ação popular. Tá? Acompanhe esses raciocínios que são importantes. O endereçamento seria para a justiça estadual, então vamos por partes compor isso, ó, justiça estadual, então vai ser foro da comarca X, né? Município beta, não é isso que a gente tinha lá? Não chamava beta o município? Você poderia achar, deixa eu achar aqui, município beta, foro da comarca, não que não necessariamente seria uma comarca, né? Mas enfim, você poderia usar comarca ou comarca X ou comarca beta. Repito, comarca beta porque há a informação de ser município beta, mas não há necessariamente a indicação de que a comarca é a mesma. Às vezes é um município que é englobado por uma outra comarca, tá? Mas enfim, justiça estadual. E aí, pessoal, vara especializada ou justiça ou juízo civil, né? Aqui, pessoal, você poderia tanto indicar o juízo civil quanto a fazenda pública. Você, se na hora lhe faltar confiança de lembrar que se fala de órgão público, se fala de interesse público, eu estou acionando a fazenda pública, você pode colocar juízo civil, pois sempre há a possibilidade aí de pontuação nos padrões de resposta em que a gente já observou a banca cobrar isso. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu repetir só um detalhe. Olha lá, só para que eu mencionei, não sei se ficou muito estranho para todos. Quando a gente fala de uma comarca, comarca não é necessariamente igual a uma cidade. Nem toda cidade é comarca. Eu vou dar um exemplo. Eu falei aqui de algumas cidades lá próximo à minha cidade natal. Então a gente tem lá, comarca de Cachoeira Paulista. É uma cidade do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Uma cidade pequena, de aproximadamente 40 mil habitantes, 42 mil habitantes. E próximo à cidade de Cachoeira Paulista, nós temos a cidade de Silveiras, uma cidade histórica também, dos tropeiros, linda, né, pequenininha, toda grávida, onde tem a capela de Santa Cabeça, o santuário de Santa Cabeça. Enfim, comarca de Cachoeira Paulista, cidade de Silveiras. São dois municípios contíguos, que eles são limítrofes, mas não necessariamente precisam ser limítrofes, e a comarca é a mesma. Então, comarca é uma divisão espacial, territorial que o Tribunal de Justiça aqui estabelece. Se começa a aumentar a demanda em Silveiras, volume de processos de ações, o TJ pode criar uma comarca de Silveiras. Tá claro? Por isso que aqui a gente fala justiça estadual. Você poderia colocar comarca beta ou comarca X, porque não há elementos suficientes para que você caracterize ali como uma comarca.
Beleza? Só para explicar, não deixar jogado isso. Bom, avançando mais um pouquinho. O que nós precisamos colocar? Como estamos falando de Joana, lembra qual foi a característica que nós batemos bastante aqui? Joana é uma cidadã brasileira. Meus amigos, essa condição você tem que demonstrar ao seu examinador. Pense, isso é um exercício que você pode fazer ao longo dessa preparação. Pensem com a cabeça de professora de professor. Você tem um conteúdo que fala que a ação popular é uma ação que pode ser movida por alguém que tem alistamento junto à Justiça Eleitoral. Poxa, que tipo de elementos você cobraria da resposta de um aluno ou de uma aluna? Ele tem que indicar para mim que ele sabe que para entrar com uma ação popular a pessoa tem que ter o quê? Título de eleitor. Então, quando você vai qualificar a pessoa numa ação popular que você já identificou que é uma ação popular, né, você vai fundamentar que essa legitimação, né, nessa qualificação, por exemplo, ela tem título de eleitor. Isso você pode colocar aqui na hora que vai qualificar Joana, vírgula, brasileira, vírgula, estado civil, porque você não sabe qual que é o estado civil, vírgula, profissão. Professor, mas precisa qualificar tudo, igualzinho que está no artigo 319? Não precisa, se na hora você não lembrar. Você pode colocar Joana, vírgula, qualificação. Mas o que eu sugiro que você já coloque desde da qualificação da Joana? Entre parênteses, ó, título de eleitor em anexo. Depois, mais à frente, você vai mencionar sobre a legitimação dela. Título de eleitor em anexo. Ou anexo aos autos. Então não peque, não tenha medo de pecar pelo excesso. Essa abundância de informações não vai lhe prejudicar. Tá bom? Tranquilo? Bom, então não precisa ser redundante também na petição inteira, né, gente? É só nesse ponto do título de eleitor, porque ele é bastante significativo. Aqui, se você quiser observar depois o fundamento, ó, nós teríamos o fundamento jurídico no artigo 5º da Constituição, no inciso 73. Artigo 5º, 73 da Constituição Federal, que fala sobre essa legitimidade. Além do artigo 5º, que ele é genérico, né, ele fala da ação popular, mas é necessário sempre, falou de ação popular, você tem que ter na ponta da língua ou na ponta do dedo, já que você tem que achar no VAD, né? Vou nem colocar o artigo, vou pôr a lei e eu destaco o artigo. A lei 4.717 de 65, especificamente o artigo 1º que fala sobre a legitimação da Joana aqui. Pessoal, essa lei ela tem que estar destacada no seu VAD, né, de algum modo, ou com clipe, ou com aqueles, não é post-it, mas aquele marcador é o marca fácil, né, só tem uma marca inclusive no mercado, chama marca fácil. Se você gosta disso, desse tipo de marcação, você vai usar, senão você coloca um clipe, tá? Tranquilo? Então, caput, artigo 1º da lei 4717 de 65, fala sobre a legitimidade ativa de Joana. Ok, pessoal? Quem vai constar no polo passivo dessa ação? Então aqui polo ativo da ação popular. E no polo passivo, quem eu vou indicar? A legitimidade passiva nesse caso, ó, primeiro ponto aqui, prefeito municipal. Ele é o chefe do Poder Executivo, então faz sentido que ele seja aqui. Decorre do fato dele ter firmado o contrato administrativo. Então, prefeito municipal, o fundamento jurídico está no artigo 6º, caput da lei 4717 de 65. Lei 4717 de 65. Quem mais? Professor, o prefeito firmou o contrato com uma empresa. Você lembra o nome da empresa, pessoal? Eu guardei o nome da empresa, que é a WW. Empresa WW. Na verdade, empresa não, desculpem. Sociedade Empresária WW. Sociedade Empresária WW. Por quê? Porque ela é beneficiária do contrato administrativo que a gente está discutindo. Tranquilo até aqui, pessoal? E por fim, ó, atenção, município beta. Todas essas legitimações, ó, o
prefeito municipal, caput do artigo 6º. Sociedade empresária também encaixaria no caput do artigo 6º. E o fato de indicar ao município, parágrafo 3º, também do mesmo artigo 6º da lei. Artigo 6º da lei 4717 de 65. Opa! Lei 4717 de 65. Pessoal, muito cuidado. Numa ação popular em que envolve patrimônio público, dinheiro público e que tem a ação do prefeito municipal, deixa eu voltar aqui para mim, senão vocês vão ficar com saudade. Eu sei que vocês são carentes do professor. Olha, desculpa, gente, hoje eu tô parecendo aquela molecada que fica na balada fumando vape. Espero que você não faça isso, né? Vocês viram a matéria no Fantástico ontem. Eu quero vocês vivos aqui, pelo amor de Deus. Olha lá. Então, quem que eu vou indicar? Prefeito municipal, sociedade empresária. Pessoal, o prefeito municipal é aquela pessoa que está agindo em nome do município. Só que eu não vou indicar só o prefeito, porque o município tem interesse direto também. Então eu coloco tanto a pessoa jurídica de direito público, quanto aquele que ocupa a função pública, quanto a empresa que é beneficiária do contrato administrativo, tá bom? Então, os três, prefeito, o próprio município, pessoa jurídica de direito público interno e a sociedade empresária WW. Tá joia? Tranquilo, pessoal. Veja como, espero que o raciocínio esteja fluindo para vocês também. Estou falando devagar, estou trabalhando com vocês conceitos importantes para que a gente possa aí melhorar, tá? Vamos agora para aqueles fundamentos que nós destacamos até num bate-papo. O que nós temos aqui de grande ponto? Inclusive foi objeto da dúvida do Vitor, né? Nós temos aqui, pessoal, um ato lesivo ao patrimônio histórico. Patrimônio histórico e cultural, né? Histórico e cultural, porque fala lá no enunciado da importância para toda a humanidade, etc, etc. Ok? Então, por essa razão, a ação popular, ela servirá, ela terá espaço para que se busque a nulidade do ato. Nulidade. Tranquilo? E aí, lembram que nós tínhamos um elemento no enunciado que falava que tinha uma lei, deixa eu voltar para vocês verem ela, ó. Lei XX de 2019, cadê essa lei? Aqui, ó. Lei XX de 2019. Não é isso? Pessoal, será que a lei municipal, agora eu preciso que vocês se lembrem da nossa última aula que eu falei com vocês aqui. Será que é possível, será que faz sentido, será que é plausível que uma lei municipal, ou seja, produzida pela Câmara de Vereadores, trate sobre esse assunto, pessoal? Será que é possível que uma lei municipal produzida, eu repetir, por uma Câmara de Vereadores pode vir a tratar sobre proteção de bens de valor histórico? Como é que eu vou responder isso? Professor, peraí, me ajuda a pensar. Vou repetir, será que uma lei municipal pode tratar do município, a gente está falando de uma lei municipal, atuando, ou seja, atos de gestão de proteção ao patrimônio histórico e cultural? Será que pode? O que vocês acham? Vamos pesquisar. Para isso, é necessário que vocês se recordem da última aula que nós tivemos, que eu falei, da última e da penúltima, né? Das duas últimas que eu falei com vocês, sobre principalmente um tema chamado repartição de competências. Nós fizemos uma tabela aqui. E o que tinha na nossa tabela? Basicamente, eu estruturei para vocês dois grupos de artigos, o 21 com o 22 e depois o 23 com o 24 mais 29 e 30. Lembra disso, pessoal? Competências do 21, exclusivas da União. Se é exclusiva, é indelegável, só a União faz. 22, privativa da União.
Lembra disso? Se é privativa, a União faz, mas é possível delegar regras que estão no parágrafo único. Tá? Já te respondo, Enzo. Beleza até aqui? Artigo 21. No artigo 21, se vocês olharem, lembrarem da nossa tabela, ou se vocês simplesmente lerem, vão lembrar, se lerem no VAD, né? O artigo 21 é a competência de natureza administrativa, enquanto o artigo 22 é o caso aqui de nós falarmos competência legislativa. Ou seja, se o enunciado estivesse falando de uma competência atribuída à União, né, ou aos estados, de uma maneira, de certa forma, mas principalmente se estivesse falando de União, quais eram os artigos que eu ia ter que procurar? Artigo 21, se a competência fosse envolvendo gestão pública. Artigo 22, se envolver essa competência legislativa. Acontece que pode até ser que a resposta estivesse no 22. Eu estou adiantando para você que não está. Porque o problema da questão, o problema da Lei Municipal XX de 2019 não envolve vício de competência. Porque, de fato, compete ao município atos que envolvam a proteção do seu patrimônio público. Tá? Seja legislando, até mesmo em situações específicas de interesse local, seja agindo. Vamos aqui lembrar de um parênteses, está bem próximo aqui ao contexto, que são das guardas municipais ou das guardas civis metropolitanas. Qual que é a ideia de uma guarda municipal? Proteção do patrimônio público é o primeiro objetivo. Né? Hoje em dia o Supremo já estende mais funções à guarda municipal, mas principalmente proteção do patrimônio público municipal. Então vejam que de fato é competência do município atuar nessa questão. Vitor já está aqui, o Vitor e a Ana Luísa, os dois estão no caminho, perfeito, perfeito. Então, se o 21 e 22 não seria o caso da gente procurar fundamento nos artigos 23 e no artigo 24, tá? E eu vou aproveitar as duas interações que nós tivemos aqui, ó, e daqui a pouco eu volto para a sua pergunta, tá, Enzo? O Vitor colocou artigo 23, inciso 3 da Constituição Federal. Perfeito. Por quê? Porque o ato de realizar a proteção, né, ou de impedir a descaracterização ali dos imóveis do centro histórico, né, que nós vimos, ele encaixaria no artigo 23, inciso 3, exatamente, perfeito. E no artigo também 30 da Constituição Federal, que vai falar sobre esse interesse local, tá? Artigo 30 também vai poder ser destacado. Eu quero chamar a atenção aqui de um outro ponto, né? Anotem aí por gentileza, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Tem um outro artigo interessante. Salvo engano, a banca considerou, inclusive, ele para fundamentação. Artigo 216, inciso 5 da Constituição Federal, que fala aí desse conjunto urbano de valor histórico. 216, inciso 5 da Constituição. A Ana Luísa falou do artigo 24, né? Artigo 24... será que se encaixaria? Ana Luísa, não teria problema de se indicar o artigo 24, não. Ele também está dentro desse contexto. O artigo 23, inciso 3, ele é mais específico, tá? Que envolve ato de gestão aqui, né? Mas também está perfeito. A Constituição foi respeitada aqui nesse dispositivo. Beleza? Tranquilo? Agora uma dúvida, gente. Nós estamos falando até de uma questão constitucional, repartição de competências. Mas aqui é controle difuso ou controle concentrado? O que vocês acham? Controle difuso ou controle concentrado? Quem responder primeiro ganha meio ponto na peça. Vamos pensar, pessoal? Vamos pensar? Olha lá, controle concentrado. Controle concentrado. Perfeito, Rosilda. Perfeito. Controle concentrado concentra-se tanto no Supremo Tribunal Federal, só que ali o meu parâmetro de controle é a Constituição, ou bloco de constitucionalidade, ou concentra-se no Tribunal de Justiça, onde meu parâmetro de controle é a Constituição do Estado, tá? Então esse já é um ponto importante. Só que por essas duas colocações eu não responderia o que eu questionei. Agora, segunda parte, o poder de realizar controle de constitucionalidade de modo concentrado por parte do Poder Judiciário, ele também é chamado de concentrado, pois concentra-se quanto aos legitimados. Será que
a Joana, cidadã brasileira, está relacionado entre os legitimados do artigo 103? Abram por gentileza aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, quem puder, obviamente, né? Artigo 103 da Constituição. Dê uma olhada ali, pessoal. Quem é legitimado para propor uma ADI? Veja se tem o nome Joana. Sacanagem, o professor fala. É para nunca esquecer, tá? Não tem. Se não está diante de um dos legitimados que poderia propor uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, não é caso da gente pensar em controle concentrado, é caso de a gente pensar em controle difuso. Ou seja, a petição, perfeito, Rosildo, a petição é uma ação popular. Lembra daquela estrutura que a gente chegou a falar aqui, ó? Acho que essa foi na última aula. Eu fiz para vocês ilustrativamente, né? O endereçamento de uma ação, né? Depois a gente tem aqui o nome da parte, vou colocar a parte ativa, com a sua qualificação. Nós temos o nome da ação, qualquer que seja. Aí nós temos o item 1, que é a parte da fofoca, que a gente chama de fatos. O item 2, direito. E aí nós ilustramos aqui o que seria o item 2.1 do incidente de inconstitucionalidade. Ou simplesmente da inconstitucionalidade, aqui seria da Lei XX de 2019. Meus amigos, se a ação ela tem um objetivo que não é somente declarar a inconstitucionalidade, mas sim de proteger o patrimônio público, histórico, cultural, etc., a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ela é incidental. Portanto, a gente chama aqui de controle. Nossa, ficou ótima essa cor que eu escolhi, né? Parabéns, Sávio. Trata-se de um controle incidental. Pois incide, ela atravessa, né? Ela não é o principal, mas ela atravessa. Por isso que a gente chama de incidente. Tá claro? Portanto, mais uma prova de que controle de constitucionalidade estará em todas as peças possíveis de aparecerem para vocês. Professor, isso é bom ou é ruim? Eu acho ótimo. E eu espero que você também ache. Porque isso vai te fazer pontuar bem na prova, tá? Tranquilo? Nós temos outros elementos importantes aqui, ó, que envolveriam, deixa eu apagar esse incidente aqui para poder usar uma parte do quadro, que envolveriam a gente pensar uma segunda parte da nossa petição, que é um item importante, pessoal, que é a da concessão de tutela, tá? Ou medida cautelar, ou liminar. Cada legislação vai usar uma expressão. Então, a gente tem lá a ação direta de inconstitucionalidade e medida cautelar. Na DPF, liminar. Então, cada lei específica vai usar uma expressão. Fato é que dois elementos se repetem, pelo menos o seu sentido. Quais são os dois sentidos que nós temos para que eu tenha uma atuação aí liminar da justiça? Eu preciso ter, eu vou usar os brocardos que são famosos para a gente associar o conceito, tá? Nós temos o periculo in mora, e nós temos o fumus boni iuris. Lembram disso? Periculo in mora é o risco ao resultado útil do processo, o perigo na demora. O judiciário, naturalmente, ele é lento, porque ele precisa de ter a fase cognitiva, a produção probatória, para só então ter condições o magistrado, a magistrada, de realizar o julgamento. Então, por essa demora que já é típica, latente, né, nós temos aqui a necessidade agora, por conta de uma extraordinária situação, de que haja uma decisão mais rápida. Pessoal, qual era a situação extraordinária que envolvia celeridade e que foi apresentado pelo nosso examinador? O fato de que a primeira etapa do contrato firmado com a empresa, com a sociedade empresária WW, já se iniciava. E nessa primeira etapa, dizia o enunciado, vamos voltar lá, compreendia a derrubada das fachadas. Olha lá, está destacado aqui em amarelo. Derrubada das fachadas. Se derrubar, já é Elvis, né? Não teria mais o que fazer. Uma restauração, ou, enfim, uma reforma, seria caso de restauração, seria algo muito mais penoso. Tá claro? Então aqui existe o elemento
do que nós temos do fumus boni iuris, perdão, do periculo in mora, não do fumus boni iuris, do periculo in mora, que é o risco na demora. Se o judiciário demorar, como já vai iniciar as fases das obras, nós teremos aí um prejuízo significativo. Professor, e o que eu traria na figura, né, do fumus boni iuris, que seria a plausibilidade do direito, né, ou o direito eloquente, ou simplesmente a fumaça do bom direito, ou qualquer expressão alinhado a isso. No fumus boni iuris, quando a gente fala das nossas peças de constitucional, controle difuso, ou até mesmo concessão de medida cautelar de liminar no controle concentrado, ele vai se confundir muito com fundamento de mérito, tá? Então, provavelmente, provavelmente não, 99% das vezes, o que nós temos é quase que a reprodução do fundamento principal. Só que você fala de uma maneira mais, você dispõe ali de uma maneira mais objetiva, tá? Porque a plausibilidade, a probabilidade do direito, ela reside no próprio fundamento de mérito da ação, ok? Bom, enfim, pudemos aqui colocar, então, elementos importantes a respeito desse enunciado. Deixa eu trazer mais um aqui para a gente poder desenvolver, pessoal. Deixa eu trazer aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Dê uma olhada comigo. Eu vou ler com vocês. João está em todas aqui também, né? João, pessoa de muita fé. Já vou destacar em amarelo para ficar mais fácil de enxergar. João, pessoa de muita fé, com estrita observância das regras legais vigentes, então ele observou as leis, construiu um templo, para chamar de seu, né? Para que pudesse realizar as reuniões de oração afetas à religião. Então, reuniões ligadas à religião. Beleza. Religião é essa, óbvio, que professava. Em razão da seriedade de sua atividade, as reuniões passaram a ser frequentadas por um elevado quantitativo de pessoas, as quais passaram a organizar no interior do templo, no intervalo das orações, as denominadas reuniões de civilidade. Beleza? Legal. Então, durante os momentos de culto, nos intervalos, nós tínhamos ali, então, essas reuniões de civilidade, como o próprio nome sugere. O examinador vai querer que você preste atenção que tratam de temas de natureza política, de um sentido amplo, né? De interesse social. Nessas reuniões, eram discutidas temas de interesse geral. Especialmente a qualidade dos serviços públicos, daí resultando na criação de um boletim, ou seja, de um meio de comunicação, editado pelo próprio João, o líder religioso, no qual era descrita a situação desses serviços, principalmente a respeito de suas instalações, do nível do atendimento e do tempo de espera. Pessoal, juntou muita coisa perigosa politicamente, né? A fé, mobilização, número acentuado de pessoas que frequentam e um poder relacionado à imprensa, né? Meio de comunicação e mobilização. Então isso chama atenção. Então pensemos sempre nessa forma para entender o raciocínio. Na medida em que tanto as reuniões, então, tanto a reunião, direito de reunião, como o boletim, direito de livre manifestação jornalística, inclusive, passaram a ter grande influência junto à coletividade, ocorreu o aumento exponencial das cobranças sobre as autoridades constituídas. Lógico, né? Muita gente começa a ter o calo apertando aqui. Em razão desse quadro e da grande insatisfação de alguns gestores, o prefeito municipal instaurou um processo administrativo. Então, ó, vamos destacar aqui autoridades. O prefeito municipal instaurou, qual que é o ato que ele realizou? Processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo. Meio bíblico isso aqui, né? Por fim, olha que absurdo, gente. Por fim, decidiu cassar o alvará. Então, o processo administrativo, ele resultou na cassação de alvará de funcionamento de um templo religioso. Cassação de alvará concedida a João, que deverá. Olha só o detalhe, pessoal.
paralisar imediatamente todas as atividades sob pena de aplicação de multa. Meus amigos, antes de continuar, o que a gente já consegue ver aqui, ó? Não tem uma questão temporal, ó? O que acontece com o João se ele não parar imediatamente? Ele vai tomar multa. Será que existe, sim ou sim, o risco na demora aqui? Existe o risco na demora. Então aqui você já vai deixar em destaque, porque existe certamente a necessidade de você buscar uma tutela. Tá bom? Mas não acabou por aí. O prefeitão quis mitar. Olha lá. Ao fundamentar sua decisão, ressaltou que 1. O alvará de localização somente permitia a realização de atividades religiosas no local. Quer dizer, se alguém espirrar, você falar saúde, já virou prestação de saúde. Não tem nada a ver, né, gente? Alvará somente permite. Ele não está explorando atividade ilícita, ele está ali realizando um direito de reunião no interior do seu centro ou do seu local, do seu templo religioso. Então, primeiro fundamento que não faz sentido. Segundo fundamento, as reuniões não foram antecedidas de autorização. Será que é autorização? Vamos dar exemplos já já. Não foi antecedidas de autorização específica. E, número 3, o boletim não fora legalizado junto ao município. Não fora legalizado junto ao município. Isso é importante e ilícito. Meus amigos, e o direito de liberdade de manifestação? Né? De liberdade de imprensa, de liberdade no sentido amplo de poder se manifestar a respeito de convicções. Nada a ver, tá? Então, 3 pontos sensíveis do fundamento decisão que colidem frontalmente com o texto constitucional. Vamos ver o que ele quer que você faça? Olha lá. Ao ser formalmente notificado, então essas informações são importantes, imagine que você vai sempre ser procurado aqui na condição de advogado e de advogado. Ao ser formalmente notificado do inteiro teor da decisão, a ser imediatamente cumprida, veja a questão temporal que está em azul lá no topo, João, que estava impedido de exercer suas atividades sob pena de receber uma multa, procurou você como advogada, como advogado, para ajuizar a ação constitucional cabível. Professor, é recurso? O que vocês acham? Não, né? Não é recurso, porque ele quer que você, na condição de advogado, ajuize, ou seja, distribua, dê o start, inaugure, deflagre, o nome que você quiser usar, a ação de natureza constitucional cabível. Pessoal, a ação de natureza constitucional é aquela que está prevista no texto constitucional, né? Aqui tem a ver com limitar direitos líquidos e certos. Eu preciso identificar que direitos são esses. Se eu falo de um direito constitucional, é um direito previsto na Constituição. Faz sentido? Ah, professor, meu direito constitucional está indicado na lei tal. Pode até ser. Pode até a lei tratar, mas se é um direito constitucional, ele está também na Constituição e é delimitado pela legislação extraordinária. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os direitos líquidos e certos previstos na Constituição? Essa é uma pergunta que às vezes a gente precisa se fazer, porque a gente fala muito essa expressão, né? Direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Direito à água? Que piada de quinta série. Direito líquido e certo são todos os direitos que estão na Constituição. Todos. Até mesmo as garantias não deixam de ser direitos líquidos e certos. Então, se eu descumpro, se eu violo um direito líquido e certo, eu, enquanto interessado, lesado, eu tenho a possibilidade de utilizar algum instrumento que a própria Constituição vai me dar para que faça valer esse meu direito. E aí eu preciso lembrar com vocês, direito à liberdade de locomoção. Se eu tenho esse direito, se a minha liberdade foi constrita, qual que é o remédio constitucional? Se eu fui preso ou estou na iminência de ser indevidamente e ilegalmente, habeas corpus. Se eu preciso ter acesso, eu sei que é repetitivo, tá? Se eu preciso ter acesso, retificar ou anotar informações de natureza personalíssima, habeas data. Agora, vamos pensar aqui quais são os direitos que estão sendo relacionados, que estão sendo violados. Vamos lembrar? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui. Quais são os direitos
que estão sendo violados? Nós temos o direito da liberdade religiosa, que está envolvendo ali o funcionamento de um templo. Eu estou vendo aqui as respostas, ótimo. A Rosilda foi respondendo à medida que eu fui fazendo a pergunta. Perfeito, Rosilda. Liberdade religiosa. Nós temos a liberdade de manifestação. Nós temos a liberdade de reunião. Olha quantas liberdades. A gente conseguiria até pensar outras forçando mais aqui a interpretação, né? Direito de reunião, muito bem. Então, alguns desses direitos aqui, algum deles que estão mencionados no enunciado, eu consigo atacar por HC, por habeas corpus? Não. Não dá. Certo? O direito que está sendo buscado, dá para atacar por HD? Não dá. Mandado de injunção? Não é o caso. Ação popular? Também não é o caso. Ação civil pública? Só pode ser? Não. Pessoal, se não cabe nenhuma outra medida dessas previstas, qual é a ação de natureza constitucional subsidiária? Qual é aquela que vai trazer essa possibilidade de defender o direito líquido e certo não amparado pelos demais? Mandado de segurança. Eu disse a vocês que traria para vocês aqui algumas dicas de outras expressões chaves que são utilizadas pelo examinador quando ele quer cobrar de você o MS, certo? Que expressões são essas? A primeira delas é essa que foi mencionada, na verdade é um conceito, né? Que é uma ação constitucional e você vai identificar que existem direitos fundamentais sendo tratados ali, mas que não são atacáveis ou protegidos pelos remédios que vocês colocaram aqui enquanto eu perguntava, né? HC, HT, HD, MI, ação popular e assim por diante. Então, o enunciado do caso trabalhou a característica da subsidiariedade, mas que outras características que quando eu enxergo o enunciado, eu tenho que acender o alerta para mandado de segurança. Olha lá. Vocês com certeza vão se lembrar, né? Nós temos características como prazo de 120 dias. Então, às vezes, o enunciado vai colocar assim, qual ajuize ou indique qual é a ação de natureza constitucional cabível que deverá ser proposta no prazo de tantos dias. Ou ele pode indicar uma questão temporal de prazo para você saber que está dentro ou não dos 120 dias. Normalmente não se faz uma indicação de prazo como a gente tem na ação trabalhística, na penal, na cível, em que você vai ter que ficar ali, ó, contando prazo, não vai. Vai te dar um prazo considerável. O que eu quero que você tome cuidado para não errar, pessoal? Eu não posso dizer que 120 dias dividido por 30 dá 4 meses. Não é. 120 dias não significa em absoluto 4 meses. A não ser se for uma conta assim mais ou menos, né? Mas para fins de um prazo para propor uma ação, não. Prazo de 4 meses você vai passar de 120 dias aqui, tá? Então é necessariamente 120 dias. Só que dá para você ter um parâmetro. Quando a banca vai usar o elemento do prazo, ele vai dar um prazo assim de uns 30 dias, uns 40, alguma coisa que aconteceu faz 40 dias, 30 dias, porque aí é fácil de você contar, tá? Nós, de direito constitucional, contratamos pessoas para fazerem contas por nós. Aliás, hoje, um grande amigo que está envolvido aí com política no Vale do Paraíba me mandou uma mensagem preocupado com a contabilização da cota, fazer um parênteses, tá? Porque isso inclusive em constitucional. Preocupado com a cota dos 30% que o partido tem que apresentar no pedido de registro. Pasmem, mas ficamos ali alguns minutos fazendo continha para ver se dava 30% ou 70%, tentando lembrar, fazer contas, coisas de gente da área do direito, né? Pessoal do trabalho não tem esse problema, como faz tudo acordo na base da porcentagem, sabe de cabeça, mas é preferível contratar alguém para fazer conta. Voltando, pessoal, primeira dica então, além dessa questão da subsidiariedade, como eu disse para vocês, prazo de 120 dias. Meus amigos, cuidado com essa próxima aqui, ó.
Uma outra expressão que o seu examinador vai usar é não admite, ou procedimento que não admita, né? Procedimento que não admita dilação probatória. Então, na condição de advogado, advogada, utilize da ação que não admita dilação probatória. Vamos pensar o significado das palavras. Se você pegar uma palavra com nome feio, difícil, não tão amigável, você tem que tentar traduzir. Poucas vezes, pouquíssimas vezes no direito, a não ser aquelas teorias com nome doido, né? Tipo, mas mesmo assim dá pra gente usar mais ou menos o significado. Teoria das janelas quebradas, teoria da árvore dos frutos envenenados, direito penal subterrâneo. Então tem umas coisas que ainda fica mais difícil de achar. Mas no direito, a gente tem um ponto positivo, que o significado dos institutos, se a gente destrinchar, a gente chega, né? Então, vamos explorar isso aqui, ó. O que é não admitida dilação probatória? Dilação é dilatar, aumentar, estender. Então, é uma ação que não admite estender. O que significa probatória? Não se admite estender, alargar o período de produção de provas. Ok? Professor, o examinador tem uma frase que seja sinônima disso, que ele goste de usar? Sempre tem, né? E qual é a expressão que você vai também identificar? É a mesma coisa que falar de uma ação de provas pré-constituídas. E nós vamos fazer mais um pouquinho de um esforço hermenêutico interpretativo aqui. Isso aqui é ótimo para a nossa prova. O que é uma peça ou uma ação que seja uma ação de provas pré-constituídas? Você vai no supermercado, compra, eu não gosto, mas você vai lá e compra aquele pão francês congelado. Eu não gosto, mas de vez em quando eu me rendo. Tem aquela, eu não vou falar que é da marca Swift. Você pode ficar com vontade, querer ir a todo custo, e agora até o Carrefour, olha eu fazendo propaganda de todo mundo, mas não é propaganda paga, né? Podia ser. Você vai lá e está escrito pão pré-pronto, pré-cozido, pré-assado. Quando eu falo de uma ação de provas pré-constituídas, é porque quando eu entro com a ação, previamente eu já constituí as provas que eu precisava. Professor, e se eu não conseguir pré-constituir essas provas? E se demandar produção de provas? Aí não cabe MS. Aí você vai entrar com uma ação provavelmente do procedimento comum com pedido de tutela antecipada, tá? Vamos pensar um exemplo prático aqui, pessoal. Quando você tem uma negativa, olha só, uma negativa de acesso a medicamento pelo SUS, medicamento de alto custo. Você pode tanto ingressar com o MS em regra, se estiver dentro do prazo, se estiver tudo ok, ou se você perceber que você não tem laudos médicos suficientes, que você precisa de eventualmente uma perícia, né? Aí o mandado de segurança não é a ação adequada. O mandado de segurança, tudo que você tem de prova, você já vai distribuir com a inicial. É muito comum, inclusive, para advogados e advogadas, que eu tenho certeza que não será o caso de vocês, que baixam modelos da internet, não olham, não revisam, não criam seus próprios modelos, que vai colocar no final de um mandado de segurança assim, pretende produzir as provas admitidas em direito, oportunamente que serão apresentadas, ou seja, desconhece o procedimento do mandado de segurança, tá? Porque não cabe produção de provas. Portanto, guardem essas expressões. Prazo de 120 dias, que não é igual a 4 meses, não se esqueça disso, diferente de 4 meses. Ação que não se admita dilação probatória ou ação de provas pré-constituídas. Tá claro? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos pensar aqui alguns elementos denunciados que nós colocamos. Nós falamos lá, então, de uma situação em que o prefeito municipal está caçando a licença de uma igreja. Pessoal, para quem que eu vou distribuir essa ação? Endereçamento. Supremo Tribunal Federal? Não. TJ? Não. Tem caso de foro por prerrogativa, alguma coisa assim? Atração da Justiça Federal? Também não. Então é o juízo civil ou juízo civil
ou vara da Fazenda Pública, uma das varas da Fazenda Pública da Justiça Estadual Comum, né? A Justiça Estadual. Professor, eu posso indicar nome de comarca? Pessoal, nós não temos a indicação de qual é a comarca. Nós temos lá, salvo engano, deixa eu ver se fala o nome da cidade. Nem fala o nome da cidade. É a mesma coisa que nós vimos no enunciado anterior. Não sendo mencionado qual é a comarca, você coloca comarca X. Não vai inventar uma comarca para homenagear alguém, tá? Existe uma lenda urbana, mas não é lenda urbana, porque eu conheci o sujeito, inclusive li a prova. E eu passei no exame de ordem, eu me formei em 2010, então entre 2009 e 2010. E um sujeito, foi metade de 2010, foi quando a primeira edição que foi autorizado a fazer o exame de ordem antes de se formar. E um colega, de uma faculdade diferente, mas colega da mesma geração, fez esse exame, acho que aproximadamente 6 meses após, né, fez a edição seguinte a que eu fiz. Na hora de... fez tributário. Na hora de fechar, eu não me lembro se foi mandado de segurança, alguma peça bem tradicional, assim, que ele acertou com muita tranquilidade, ele me assina Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Nazário, vírgula, Fenômeno. Na época que o Ronaldo jogava no Corinthians. Meus amigos, identificação de peça, você perde a peça inteira. Não é que você perde aquele quesito ou você perde só a peça. Aliás, se perdesse só a peça, você já estava fora, porque você tem que fazer 6 pontos. A peça tem 5 e as questões totalizam 5, né? Então, a eliminação do certame por identificação. Foi o que aconteceu, não é lenda urbana e não é o único caso, tá? Mas esse eu vi. Ronaldo Nazário, Fenômeno. Parabéns, teve que estudar de novo, mas passou na sequência. Hoje é um grande tributarista aí. Beleza, gente? Tranquilo? Então, só para a gente poder destacar aqui os direitos fundamentais que foram violados, vejam que o primeiro que nós falamos aqui era o livre exercício dos cultos, né, que seria ali a liberdade religiosa. Eu vou indicar para vocês. Sugiro, inclusive, que destaquem no seu VAD. Eu sempre uso como elemento de marcação, né, a cor azul como de direito fundamental ou de direito material. Então, artigo 5º, pessoal, nós temos aqui já de cara o inciso 6, artigo 5º, inciso 6, que fala sobre essas liberdades religiosas contra o exercício de culto. Segundo direito fundamental que nós temos violado aqui, de uma maneira bastante evidente, é o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que vai trazer aí um obstáculo, né, o chamado direito de exercício da liberdade de reunião. Professor, qual que é a diferença de liberdade de reunião e liberdade de associação? O direito de reunião, ou a liberdade de reunião, é o direito de se reunir, independentemente se vocês estão vinculados ou não a uma associação, a uma religião. Então eu junto e falo assim, pessoal, acabando a aula de constitucional, estamos aqui em Alphaville, aqui onde está a estratégia, todo mundo descendo ali para o El Uruguaio, que é uma churrascaria uruguaia maravilhosa que tem aqui. Fechou? É nóis! A gente vai se encontrar bem próximo ao Bradesco Seguros, é um prédio grande que tem ali. Eu só estou fazendo propaganda hoje, eu estou me sentindo aqui, agora que eu estou prestando atenção. E esse espaço que eu estou dizendo que nós vamos nos encontrar, é um espaço público. Só que eu sabia que tinha muito constitucionalista hoje assistindo aula até essas horas. Então eu fiz uma prévia comunicação à autoridade pública dizendo que no dia tal, por volta do horário tal, seria feita uma reunião pacífica em local público, que é o que eu descrevi aqui, uma praça próxima a esse prédio que eu mencionei. E aí, será que é uma autorização ou é uma comunicação que eu estou fazendo? Pessoal, é comunicação, não é pedido de autorização como quis fazer o prefeito, tá? Olha a diferença sensível. Minha filha fala assim, pai, vou descer para brincar no play, vou descer para brincar no clubinho do prédio. Ela está comunicando ou ela está pedindo? Ela está comunicando. Quando ela fala, pai, posso descer para brincar no prédio? Aí ela faz o quê? Autorização. O que a Constituição exige para o direito de reunião não é autorização. O poder público não tem essa ingerência discricionária. O poder público, ele só necessita tomar conhecimento e não ter que dar autorização para que possa realizar ali manobras administrativas que possibilitem a não interrupção de um serviço público essencial. Por exemplo, o exemplo clássico das grandes capitais nessas manifestações de massa que nós temos,
fechar totalmente uma rua, fechar totalmente uma via de acesso, e aí você impossibilitar passar policial, passar uma ambulância, enfim, tá? E o segundo objetivo da prévia comunicação é garantir a anterioridade. Então, qualquer medida que o Estado, o governo estabeleça contrário a isso, é uma tentativa de se frustrar o direito de reunião. Frustrou o direito de reunião, não ampara por habeas corpus nem por habeas data, é mandado de segurança. Pessoal, a gente está afiando o raciocínio aqui, tá? Afiando. Daqui a pouco, nos próximos, a gente vai falar com mais velocidade e vocês certamente vão dominar aí, tá bom? Treinem, utilizem, ainda que seja claro para vocês, tenham aí, não, eu vou seguir o conselho, vou trabalhar o raciocínio porque eu sei que isso vai ser importante. Talvez o enunciado em uma outra ocasião não seja tão claro para mim. Deixa eu voltar aqui com vocês. Mais direitos fundamentais que nós havíamos tratado, que é o da liberdade de expressão relativamente à questão do boletim que foi mencionado, né? Artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Na minha dica aqui para vocês, eu utilizaria a cor azul para destacar esses dispositivos no seu VAD. Por quê? Porque a cor azul ela vai simbolizar para nós aqui direito material. São os fundamentos jurídicos que a gente vai usar normalmente nas nossas peças, tá? Último fundamento. Foram 4 aqui cobrados nessa edição de prova e a gente já vai concluir no nosso bate-papo de hoje. Artigo 220. Falou de meios de comunicação, pessoal, imprescindível que a gente chegue até esse artigo, tá? Artigo 220, parágrafo 6º da Constituição Federal. Eu quero dar um breve contexto. O artigo 220, ele está dentro de um título da Constituição chamado Ordem Social. Nesse título, Ordem Social, título 9 da Constituição, lembrando, a Constituição é dividida em títulos, né? Como se fosse um sumário. Ela tem 10 títulos temáticos, né? O último é de disposições finais, tal, mas 9 temáticos, na verdade. O 220 fala sobre os meios de comunicação. E acerca dos meios de comunicação, nós temos algo muito semelhante ao que existe lá no começo sobre a liberdade de manifestação. O que que é? É a vedação à censura. Vedação à censura. Tá? Por outro lado, embora não se possa ter a censura, é proibido também que se tenha manifestações anônimas, né? Por quê? Porque se de um lado a Constituição tem que garantir que todos possam livre manifestar-se, de outro ela tem que garantir o chamado direito de resposta e também o direito de indenização diante de algum abuso. Então, meio de comunicação e a liberdade de manifestação jornalística, enfim, de qualquer natureza, ela não pode ter censura. E aí, para fechar nosso bate-papo, eu gostaria que vocês colocassem isso, ó. De um lado, eu tenho a vedação da censura, de outro, direito de resposta e de indenização, ou indenizações, danos morais, danos patrimoniais, né? Em razão de abusos cometidos no exercício do direito. Todo direito, quando abusado, ele pode gerar danos e, consequentemente, direito de indenização, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta do Enzo. Nossa, Enzo, acho que passou uma dúvida sua, né? Se você puder repetir ela aqui, peço desculpas, mas eu acho que tinha uma dúvida sua que eu não te respondi. Se você puder, que eu estou sem o mouse, copiar e colar, mas eu vou ler essa última que você mandou. Professor, uma dúvida. A ação civil pública admite dilação probatória? Já o MS não? Perfeito. A ação civil pública tem dilação probatória. O que a gente não tem no MS, tá? A ação civil pública vai ter produção probatória sim. Tranquilo? MS não tem dilação probatória. Você ingressa já apresentando tudo. Não tem nem dilação probatória, nem tem condenação em honorários. Vou dar até uma ponderação prática. Eu falei para vocês há pouco que, às vezes, num caso em que você pede o fornecimento de medicamento e o Estado nega um tratamento, uma cirurgia, um medicamento de alto custo, a ação que de imediato você poderia usar seria o mandado de segurança, porque o direito à saúde é um direito de todos, obrigação do Estado, né? Se o Estado nega, mandado de segurança em face de qualquer um dos entes federados, beleza? Solidariedade, Sistema Único de Saúde. Se você não tiver os laudos técnicos, não tem ainda perícia, você precisa de ter elementos para demonstrar que aquele medicamento é necessário, indispensável,
você precisa ali tomar uma medida que lhe possibilite produção de provas. Então, às vezes, faz muito mais sentido uma ação pelo pelo procedimento comum com pedido de concessão de tutela, porque vai ter um efeito muito parecido em termos de velocidade, né? Muito rápido também, e você vai ter por conta da liminar, e você vai ter a possibilidade, aliás, por conta da concessão de tutela, e você vai ter a possibilidade de produção de provas e condenação em honorários. Às vezes, isso obviamente seria uma má-fé processual, né? Mas questionável. Às vezes a gente observa colegas que, mesmo cabendo um MS, opta pelo procedimento comum por conta de honorários de sucumbência, tá? Enfim, estou fazendo a ponderação para vocês analisarem aí. Eu jamais optaria por essa razão. Eu optaria entre um e o outro por conta da possibilidade de produção de provas, principalmente se eu não tiver elas bem estabelecidas. Beleza, gente? Tranquilo? Maceió rumo à aprovação. Rosilda, que lugar maravilhoso que você está. Espero que esteja aí bem quentinho e gostoso, né? Essas horas mais fresco. Ô Enzo, eu acho que ficou uma dúvida sua. Deixa eu ver se eu acho o mouse aqui. O mouse não está aqui hoje. Mas se essa dúvida, que eu acho que você tinha postado uma dúvida anterior, que eu, para não perder ali o foco, eu acabei não te respondendo. Se eventualmente eu não estiver errado, me mande no Instagram para você não ficar sem resposta, tá? Peço desculpas. Foi só para não perder o raciocínio, mas acabou que subiu aqui a pergunta, eu não consigo aqui controlar. Beleza? Joia, gente. Tranquilo? Estou achando vocês quietos demais. O que está acontecendo? Vocês estão desanimados? Falta uma B12 aí? Uma vitamina? Espero que não, né? Espero que não. É isso. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua confiança e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês pelo Instagram. Ah, eu sono. Não dá para ter sono em Maceió. Não dá para ter sono em Maceió. Se estiver muito triste, você dá uma caminhada na orla da praia, já dá para dar uma animada, né? Enfim, um grande abraço para todos daí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.